Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando aqui para darmos continuidade ao nosso estudo sobre apostasia da fé cristã. Nós estamos baseando o nosso estudo no livro do profeta Ezequiel, por enquanto, tá? E este não é o último vídeo, tá bom, irmãos? Tá longe de ser o último vídeo dessa série, tá? Nós vamos sempre colocando aqui, todas as terças-feiras, quando pudermos, o vídeo sobre apostasia da fé. E no primeiro canal nosso, que é o Queria Também Pensar, e posteriormente nós iremos colocando eles também na Voz do Cristianismo, que é o nosso segundo canal. Eu peço a vocês que não se inscreveram ainda lá no canal da Voz do Cristianismo, lá é onde fica também muito recorte nosso aqui, tal, a gente coloca muito lá também. Então, se vocês ainda não foram lá, vai lá, a Voz do Cristianismo, tá? Você vai ver lá que, pastor, tem outras vozes do cristianismo lá, deve de ter, mas com a minha cara só é a minha, só é essa daí mesmo, tá bom, irmãos? Então, queridos, vamos estudar um pouco sobre o juízo de Deus. Por que Deus estaria trazendo um juízo tão severo para Israel? Nós estamos em Ezequiel 8, mas hoje eu vou ter que retroceder um pouco com vocês para o livro do profeta Ezequiel 6 e 7. Tá bom, irmãos? Porque nós temos que entender aqui porque Deus estava mostrando pecados de uma forma sucessiva ao profeta Ezequiel. Porque Deus vinha mostrando essa sucessão de pecados de forma ascendente, o pecado do povo, e porque Deus vinha colocando sempre Ezequiel a par de tudo, porque Deus estava decretando um juízo jamais visto sobre aquele povo antigo que outrora eram adoradores do Senhor e estavam mudando basicamente tudo no quesito da adoração. Estavam fazendo seus próprios cultos, suas próprias igrejas, baseadas nos seus prazeres e nas suas orgias espirituais e moral. Então, o povo de Deus vai, a partir dali, Deus chama esse povo e vai ter uma conversa tete a tete, testa a testa, e vai dizer que a partir daquela data, doravante, seria sem volta o juízo de Deus para aquela nação, e não importasse o que eles fizessem, Deus havia decretado aquilo. E porque Deus estava tão irado com Israel, com aquela forma de cultuar da igreja do Antigo Testamento, era justamente porque eles trocaram tudo, trocaram a verdade de Deus por mentiras, colocaram ídolos para concorrer com a adoração ao Deus de Israel, e isso foi sendo que o cálice da ira de Deus foi subindo, subindo e subindo, até que Deus decide, de forma a dar um fim, a dar um basta naquilo tudo e voltar a ser adorado dentro da casa que ele mesmo estabeleceu para que adorasse. Meus amados irmãos, é muito complicado o que vemos hoje, o que estamos passando nessa atual conjuntura da cristandade, porque nós estamos vivendo, não próximo, mas estamos vivendo talvez pior do que os dias do profeta Ezequiel. Hoje a apostasia, ela não é uma irrealidade de novo. Eu queria lembrar o nome do rapaz que falou isso aqui na internet, só passou por aqui o vídeo, eu cliquei em cima e fui ver a bobagem que estava falando, mas era tanta besteira que aí eu não consegui ver, eu mudei porque eu não aguento ver tanta impiedade assim. O rapaz dizendo que, canal grandão, tá? 1 milhão e pouco de pessoas aí e tal, o rapaz dizendo que nós não estamos vivendo apostasia nenhuma ainda aqui. Se tem apostasia que nós estamos vivendo aqui, algumas igrejas fracassando aqui, outras ali, mas uma apostasia endêmica, epidêmica, essa coisa toda, não tá. Eu gostaria de saber onde esse rapaz está, em que mundo que ele vive, em que cristandade que
infeliz está vivendo para poder falar uma coisa dessa. Você entende? A pessoa tem que ser muito cheio de demônio, irmãos, para levar um monte de gente a acreditar que nós não estamos em uma apostasia. Mas também as pessoas têm que estar muito endemoniados para dar ouvido a isso. Tá? Porque não é possível também um povo que se diz ser de Deus, que segue uns trastes espiritual desse. É o que Paulo disse, nos últimos tempos eles procurariam um líder que falaria o que eles querem ouvir, que vai ser palatável aos seus ouvidos. E aqui, neste canal, você pode encontrar qualquer negócio, menos uma liderança dessa. Aqui você não vai encontrar isso, tá? Aqui você não vai encontrar, em mim você não vai encontrar essa liderança. Pode esquecer isso. Tá bom, irmãos? Não sou profeta do caos, não sou profeta, como dizem por aí, alarmista, nada disso não. Eu só estou constatando, e não é de hoje, para você ter uma ideia, Verdade Cruéis do Evangelho, quando eu escrevi, foi em 2013, tá? É isso mesmo, As Verdades Mais Cruéis do Evangelho. Quando eu escrevi esse livro foi em 2013, e é um livro que já falava muito sobre esse negócio aqui. Sacrifício Vivo, 2014. Tá bom? Só para você estar tendo uma ideia, que eu não falo o que eu falo de hoje, não. Já tem muito tempo que eu venho falando. Salvo de Deus por Deus, 2014. E aí segue isso tudo aí. Tá? Eu não comecei a escrever ontem, não. Tá certo? Não foi agora, não. Sete Igrejas da Ásia Menor, agosto de 2019. Tá, irmãos? Não foi de agora. Essas coisas aqui não é nova, não, que eu estou falando, não. Eu já falo isso há muitos anos, dentro das igrejas. Tanto é que agora as próprias igrejas evangélicas não me querem muito nos púlpitos dela falando. Tá? Não me querem mais. Porque a pregação é muito, como eles dizem, muito azeda para essa coisa toda. E aí eles colocam a taxa de que não convidam porque eu sou calvinista, porque isso, aquilo outro. Não é não, tome vergonha na cara. É porque vocês sabem que a última coisa que eu vou pregar em igreja é isso. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, é que nós estamos como o povo do tempo do profeta Ezequiel, se não piores do que Babel, piores do que Sodoma e Gomorra. Eles pelo menos não tinham Bíblia, nós temos. O povo de Sodoma não tinha Bíblia, nós temos. Você acha que vai ser o juízo pior? Para eles ou para nós? Então, queridos, eu peço a vocês que gostam do nosso trabalho aqui, se inscreve no canal, não te custa nada. Se inscreve no canal. A partir dos vídeos próximos, no começo do mês agora, os vídeos eles terão uma novidade, porque nós vamos começar a fazer aqui, para agradecer os irmãos de estarem aqui conosco, nós vamos começar a fazer um sorteio de livros aqui nós, para dar de presente aos irmãos, mas nos vídeos dos próximos, no começo do próximo mês, tá? A gente vai fazer isso aqui, vai ficar um vídeo aqui premiado para todo mundo comentar nele, e aí a gente pegar os comentários de todo mundo no último vídeo do mês e sortear aqui uns 5, 6 livros para as pessoas aqui e enviarem para elas de presente, tá bom, irmãos? Nós vamos fazer isso aqui, não só livros meus também não, livros de outros autores, tudo aqui a gente vai, você aí que é dono de livraria e quiser participar com a gente, tá aí uma oportunidade para a gente fazer aqui um comercial da sua livraria aí, tá? Amados de Deus, enquanto esse não chegou no começo do mês, se você puder adquirir nossos livros, olha, Salvo de Deus por Deus, enquanto eu vou falando dos livros, tá? É o que eu vivo, é o que eu tenho para viver. Sacrifício Vivo, conhecendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As Verdades Mais Cruéis do Evangelho, tá bom? E o Radicalismo do Verdadeiro Evangelho. Olha só, se você quiser comprar um por um, fique à vontade, tá? Tá muito baratinho, tá certo? Ou se você quiser comprar os 4 de uma vez, se comprar os 4 de uma vez só, assim na pancada, eu te dou de presente, ó, o Anticristo, Israel e o Terceiro Templo, tá bom? Te dou de presente esse aqui, na compra dos 4 de uma vez, te dou Israel, o Anticristo, Israel e o Terceiro Templo. Se quiser comprar também separado, tá ok? Fica à vontade, em nome de Jesus. Mas, meus amados irmãos, nós estamos... Não adianta nós falarmos aqui de apostasia, gente, e o pessoal não querer estudar as Sagradas Escrituras. Não vai adiantar muita coisa. Tá bom, irmãos?
Porque nós temos que estudar a Bíblia, gente. E uma das coisas que a minha filha escreveu agora, saiu agora esse livro, tá? Ele tá chegando agora há pouco pra gente, aqui, 19 de março de 2025. Ou seja, foi essa semana que esse livro aqui foi lançado, ó. Satanismo Global. O ocultismo como a nova religião global. Gente, esse livro aqui, ele é importantíssimo para você que quer conhecer mais sobre essa ideia. O satanismo não é uma questão de adoração a bodes. A maioria das igrejas evangélicas hoje, elas são satanistas sem nem saberem disso, tá? Xamanismo, psicologia, nova era, OVNIs e assim por diante, tarô, tudo a Débora coloca aqui. Psicologia, a deusa intocada, Sodoma e Gomorra, Freud e Jung, olha que tema que essa menina escolheu, tá? Sodoma e Gomorra, Freud e Jung, ou seja, Freud é Sodoma e Jung é Gomorra. Que legal, esse negócio aqui é muito legal mesmo, tá? Então, ele é um livro, gente, que Ocultismo e a Psicoterapia, olha lá, que livro fantástico esse aqui, tá? Um livro muito, mas muito legal mesmo. Eu adorei a leitura desse livro. Xamanismo como instrumento de cura. Olha só. Tá? Então, se você puder, pessoal, adquire esse livro aqui. Porque esse livro aqui é A Noiva na Sua Impureza. Tá? A Débora, ela é formada em filosofia. Tá bacharelando em teologia. Tá bom? Então, não é qualquer pessoa que está falando sobre isso simplesmente porque é minha filha, não. Tá, tem aí um escopo acadêmico por trás dela, muito grande também, para poder estar falando, uma leitura voraz, mesmo ali de livros, tudo. E a pesquisa dela sobre o ocultismo foi uma pesquisa grande, mais de 2 anos, uma pesquisa gigantesca, que se interpretou-se aqui, traduziu-se aqui em basicamente 110 páginas, 106 páginas, basicamente esse livro. Então, se você puder levar e quiser, todos os livros nossos você adquire aqui. No primeiro comentário fixado do vídeo, tem esse WhatsApp, 98941-8971, é o meu telefone, é o meu WhatsApp. Você fala direto comigo, tá? Quem vai te mandar os livros, quem vai te vender sou eu, tá bom? Não está em loja nenhuma, justamente para você poder comprar ele mais barato. E, olha só, 7 igrejas, Cristo entre as igrejas, um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Irmãos, esse estudo de apostasia, você tem que ter esse livro aí, esse livro é essencial para você poder tê-lo. Nesse estudo de apostasia, é um livro que na última hora da igreja você deveria ler esse livro aqui, junto com esse aqui, vai ser assim um tiro. E olha só, para você que ainda está buscando, para você que não entendeu ainda a gravidade das coisas onde você está inserido. Olha esse calhamaço de livro aqui. 300 e tantas páginas, mais ou menos. Olha só. 330 páginas. Um guia seguro, o guia seguro para o céu. Tá? É uma abordagem excêntrica sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5, nós conseguimos colocar 330 páginas somente sobre Mateus capítulo 5. Gente, é muita coisa para se falar de um capítulo só da Bíblia, tá? E o Mateus capítulo 6, o 7 ainda não saiu, tem mais de 170 páginas. O Guia Seguro para o Céu, uma abordagem sobre Mateus capítulo 6, tá? Então, juntando os dois, o Mateus capítulo 6 e o Mateus capítulo 5, nós temos aí quase 500 páginas de livros. É isso mesmo, quase 500 páginas de livro, somente em 2 capítulos da Bíblia. É muito legal, gente. As citações que tem aqui, a bibliografia desses livros aqui, se você vê, é coisa fantástica. Então, adquire todos os 4 aí em uma grande promoção. Se você adquirir os 4, eu te dou de presente também Israel, o Anticristo, a restauração de Israel e o terceiro templo, tá bom? Eu te dou isso aqui de presente na compra desses 3 aqui, desse kit, desses 4 livros aqui. Eu te dou o outro de presente, esse daqui,
tá bom? Só que você pode adquirir eles de forma também separadas, mas adquire, gente. Adquire esses livros que vai ser bom demais para a sua vida. Isso daí vai ser uma coisa assim gigantesca para a sua vida mesmo, tá bom? Vai ser muito bom mesmo para a sua vida. Eu creio em Deus, creio nisso. Que Deus há de abençoar demais você aí quando adquirir os nossos livros, tá certo, irmãos? Vamos para o nosso vídeo de hoje, falar sobre o juízo de Deus sobre a apostasia. O que estava acontecendo com o povo de Israel. O que estava para vir sobre aquele povo. Irmãos, nós estamos no capítulo de número 8 de Ezequiel, só que hoje nós vamos voltar um pouco no tempo para entendermos o porquê Deus estava tão irado com aquele povo. O porquê Deus ia fazer o que ia fazer. Então, perceba bem uma coisa aqui para nós chegarmos muito bem ao fundo disso aqui. Tem coisas, irmãos, aqui que nós temos que entender. Deus ia mostrar, no capítulo 8, quando nós paramos, Deus estava mostrando a Ezequiel coisas piores do que ele tinha visto. Mas por que Deus está trazendo Ezequiel de fora para dentro do templo e não de dentro para fora? Por que isso está acontecendo? Vamos lá. Para seguirmos bem o nosso estudo, devemos aqui voltar um pouco aos pecados do povo e de seus líderes religiosos, que estavam levando o povo para a ponta da espada do poderoso Deus. Irmãos, o ensinamento errado dos levitas, o ensinamento errado dos sacerdotes, estava fazendo com que o povo entrasse em uma rota de coalizão contra o próprio Deus. Estava fazendo com que o povo entrasse ali em uma rota de colisão que Deus estava prestes a destruir com tudo para restabelecer a ordem da adoração a Ele. Então perceba-me bem uma coisa aqui. Se voltarmos um pouco no capítulo 6 e 7 de Ezequiel, do livro do profeta, veremos o porquê o Senhor Jeová está levantando o profeta de fora para dentro. Veja bem uma coisa, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia comigo, se você a tem. E, amados irmãos, mais uma vez, tá? Só existe um povo que pode apostatar, não é os de fora, tem que ser os de dentro. Só pode apostatar quem é crente. Logo, quando eu me dirigi aqui ao povo, você que não é cristão, você que não faz parte de igreja nenhuma, você que não se vê assim em igreja, não precisa levar isso para você. Porque você não faz parte disso aqui. Não é que você não é um apóstata, não. Você não pode apostatar porque você nunca teve fé. Então que fique isso muito bem claro aqui, tá? A minha preocupação, irmãos, em expor o que eu exponho aqui, não é uma preocupação para a destruição da igreja. Não é uma preocupação minha para que o povo fique desigrejado. Jamais eu vou comungar com um desigrejado e dizer que ele está certo. O desigrejado é a obra mais satânica que Satanás poderia criar, tá? Então que fique isso aqui muito claro. Se você está nesse canal, achando que encontrará neste canal alguma guarida para que você seja um desigrejado, um sem igreja, um membro de igreja online, tem um botão aí de desinscrever-se. Você já pode se desinscrever, porque aqui você não vai achar guarita para isso. Tá bom assim? Eu amo a igreja. Eu falo o que eu falo aqui porque eu sou um amante da igreja. Eu amo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Que fique isso muito claro aqui. Eu não estou aqui para destruir a igreja. Quando eu falo dos reformados, eu não estou falando para destruir o movimento reformado. Eu estou falando no intuito de que eles tomem vergonha na cara e voltem às Escrituras. Quando eu falo da igreja aqui, eu não estou falando com o intuito de destruir a igreja. Eu estou falando no intuito profético de que Deus traga a igreja de volta aos seus caminhos. Tá? Porque eu creio firmemente que a igreja do Senhor Jesus foi fundada e fundamentada por Ele. Sim, a eclesia. Reunião. Tá? Sair de casa e se reunir em algum lugar. Não é ficar em casa online, não. Tá bom? Então não me venham os senhores aqui distorcer os meus esforços para avivar a igreja e achar que eu estou trabalhando do lado de vocês, porque vocês estão do lado do diabo. Eu não estou desse lado aí, tá? Não peguem meus vídeos para levar para lives sorrateiras de vocês e quererem concordar comigo quando vocês são cães.
comedores de dinheiro de órfãos e viúvas. Porque tem um monte de desigrejado aqui, filhos de Satanás nessa internet, dizendo que são contra dízimo de igreja, dizendo que são contra isso e aquilo outro, e são canalhas, cães, comedores de dízimo. Não comem dízimo com esse nome, mas comem como? Pedindo pix, comem como? Fazendo canais e colocando nos canais, como é que é o nome daquele negócio? Comunidade privada, R$29,90, R$15,90, R$14,90. Venham os senhores aqui pagar de santo para mim, não, porque vocês estão fazendo o mesmo sistema que os pastores canalhas fazem, vocês são canalhas iguais e fazem a mesma coisa. Tá certo? Principalmente donos de live por aí, que saiu agora de CCB e mal sai, e já coloca logo comunidade privada disso, comunidade privada daquilo, R$29,90, R$10,90, R$15,90, tanto em 90, ou seja, vocês são tão comedores de dinheiro, de órfã e viúva, quanto os pastores que vocês reclamam, seus canalhas. Cães, é isso que vocês são. Cães, tiradores de dinheiro da boca do órfão. Tá? Porque vocês não estão aí por amor ao evangelho, não. Vocês estão aí para ganhar grana. Vocês estão aí pelo mesmo Deus dos pastores de igreja evangélica. Só que os pastores de igreja evangélica têm coragem de fazer e vocês têm coragem de criticar e fazer comunidade paga. Ah, vai tomar banho, rapaz. Qual é? Pra cima de mim só cabelo, mano. Tá? Tô nisso há muito tempo para saber o que é que tá acontecendo. Tô com quase 50 anos. Eu nasci dentro da igreja. Eu sou um filho genuíno da igreja. Caí aqui de paraquedas não, filhão. Tá bom? Fui criado dentro desse meio. Eu sei muito bem o que é o que é o Nescau 2.0, tá? Falam, mas a comunidade é paga. Falam, mas é vídeo somente para a comunidade. Falam de igreja, estão abrindo igreja online, pegando oferta dos outros, pegando pix, pegando aquilo. Ah, para só. Tomar uma vergonha na cara aí, né não? Tomar um xarope aí. São tão apóstata quanto. Tá? Vocês. Venham pagar de bom moço para mim aqui não. Tá bom? E de novo, vou repetir. Eu não estou aberto para ir em live de ninguém. Não adianta me mandarem e-mail pedindo. Eu não vou. Meu trabalho aqui é sério. Eu trabalho com vidas, eu trabalho com almas. Trabalho com gente. Eu trabalho com a igreja. Eu amo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não amo a igreja reformada, não. Eu amo a igreja de Cristo. Tá? Que isto fique muito claro aqui. Que isto fique muito dito aqui. Pastor, o senhor pede pix de vez em quando no seu canal? Peço, mas olha para que é. Tá? Vê se tem comunidade aqui fechada para alguma coisa disso aí. Vê se tem. Vê se eu fico aqui, mande. Vê aí se eu fico. Tá bom? Então vamos parar com isso. Tá? Se você quer saber por que é que eu peço, vai lá no meu Instagram e vê. Vai no Instagram lá. Palavra da Cruz lá e vê. Por que é? O evangelismo gigantesco com criança que a gente tem aqui na região. Aí me vem um monte de desculpa o desabafo, irmão, porque tá passando tempo aqui de eu dar o estudo, mas essa é a realidade. As pessoas estão fazendo a mesma coisa que o pastor faz e estão pagando de gato para cima do pastor. Ah, para cima de mim mesmo. Mas vamos lá. É aqui que está. É sobre isso aqui também que eu vou emendar e falar tudo de uma vez. Em Ezequiel 6, do 1 ao 14, o povo que criou seus próprios cultos. O povo de Judá havia criado seus próprios cultos. E como todos os cultos que são criados segundo o nosso coração, ele só pode ser um culto idólatra e nada além disso. Irmãos, de novo, o maior erro nosso é querer estabelecer um culto a Deus segundo o que nós achamos que esse culto deve ser. O maior erro nosso, e eu estou falando isso quase toda terça-feira aqui. Estou falando isso na igreja, agora que estamos estudando o segundo mandamento, expondo o segundo mandamento, já tem alguns meses que nós estamos expondo os 10 mandamentos, e agora que chegamos no segundo. O primeiro mandamento fala sobre qual Deus você deve adorar. E o segundo mandamento fala como você deve adorar esse Deus. Não farás para ti imagem de escultura, tal, esse negócio tudo. Ou seja, primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, se eu não sou o seu Deus, a imagem de escultura está aí. Se eu sou o seu Deus, a imagem de escultura sai. É simples a coisa. Um diz a qual Deus você vai adorar, e o outro diz como você vai adorar. Um diz qual Deus você adora, o primeiro mandamento. O segundo diz como você o adora.
O culto não é estabelecido segundo você. O culto não é estabelecido segundo seu coração, porque se for segundo seu coração, você está perdido. Seu coração é uma fábrica de ídolo, rapaz. O mal é que nós estamos hoje tentando ludibriar Deus. Nós queremos ir num culto, dizer que estamos indo adorar a Deus, quando na verdade estamos indo adorar nossos bens. Veja quantas vezes nós vamos num culto e dizemos: eu estou indo no culto buscar uma palavra de Deus para a minha vida, para direcionar a minha vida. E enquanto você tiver essa mentalidade, você vai ser vítima fácil de desigrejado, você vai ser vítima fácil de laiveiro, você vai ser vítima fácil desse sistema que aí está. Neste presente texto de Ezequiel 6, o profeta anuncia que o próprio Eterno destruiria suas estruturas de cultos falsos. Veja, estes eram as plataformas elevadas. Veja Ezequiel 6, do 1 ao 3. E veio a minha palavra do Senhor: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel, profetiza contra eles, e dizendo: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eu sim, eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Serão desolados os vossos altares, e quebrados os vossos altares de incenso, e arrojarei aos vossos mortos diante dos vossos ídolos. Veja, o Eterno iria estar dizendo que toda a estrutura de culto falso que Israel tinha criado, toda a estrutura de adoração falsificada que Israel tinha criado, o Senhor está dizendo que ele mesmo quebraria aquele culto. Que ele pessoalmente iria se empenhar para destruir com a sua mão forte aquele culto que estava estabelecido, um culto falso, um culto falsário, um culto que não refletia a glória de Deus, um culto que não refletia a adoração, um culto em que a adoração era a Deus e a Baal, a Deus e os Balaíns, um culto que não se sabia bem, era um híbrido entre culto e reunião pagã. Esse culto, Deus está dizendo, por via do profeta Ezequiel: eu mesmo irei destruir seus altares falsos. E o que é pior, eu amarrarei seus ídolos aos seus cadáveres. Vocês serão enterrados com eles. Porque já que vocês amam tanto eles, a cova de vocês será no altar deles. Perceba, o Eterno iria quebrar os altares em pedaços. Isto quer dizer que Deus mesmo é quem iria estabelecer o culto de volta. Meus amados irmãos, uma coisa muito rápida aqui para falarmos sobre isso. Já estamos aqui na altura quase de 30 minutos falando. E uma coisa bem estabelecida para nós colocarmos aqui é que o Deus do céu, do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do céu do Novo Testamento. A igreja do século 21 colocou na cabeça dos endemoniados que seguem essas igrejas de que existe dois deuses, mesmo que de forma subliminar. Está sendo colocado isso, que o Deus do Antigo Testamento era meio mau e o Deus do Novo Testamento é um hippie que não vai punir ninguém. Outra vez vou lhe falar o que eu falei em outro vídeo. Ananias e Safira não foi uma obra do Deus do Antigo Testamento, seus endemoniados. Ananias e Safira aconteceu no Novo Testamento, na igreja de Atos dos Apóstolos. Prestem muita atenção no que vocês estão ensinando. Deus está olhando do céu para isso tudo aqui. Deus está olhando isso tudo e você acha que vai acontecer o quê com essa igreja que aí está? Você acha que ela é melhor do que o Israel que nós estamos citando aqui? Você acha que ela é melhor do que aqueles homens que estavam no dia do profeta Ezequiel? Você acha mesmo, pastor, que a sua igreja anda num caminho melhor do que os dias do profeta Ezequiel que estamos narrando aqui nesse texto? Se Deus não poupou os primeiros, por que Deus pouparia vocês? Por que Deus pouparia a mim? Por que Deus pouparia esse povo que aqui está? Perceba, era Deus quem iria quebrar o culto falso. Era Deus quem está virado contra o povo. Era Deus quem estava agora dizendo: eu vou restabelecer o meu culto, eu vou restabelecer a minha casa do meu jeito, a moda antiga. Pense bem isso. O Eterno iria quebrar os altares em pedaços. Isto quer dizer que Deus mesmo é quem iria estabelecer o culto.
E como ele faria isso? Ele mesmo despedaçaria o falso culto. Ele mesmo iria acabar, dar um basta naquilo. Porém, a mensagem é aterrorizante, pois é dito que o próprio Deus pilharia os lugares altos com os corpos dos adoradores. Meus amados irmãos, você vai todo domingo numa igreja dessa. Pula, dança, sapateia, o povo fala, parece que está pregando o evangelho, porque tem uns que até falam grosso, até falam assim, tal, e aquele negócio todo, falam sobre isso, sobre aquilo outro, mas não tem nenhuma consistência com a Sagrada Escritura. Você que está indo em um culto desse, você que é crente de uma igreja dessa, saiba de uma coisa. Quando você estiver no inferno, você saberá quem de fato você estava adorando. Quando você estiver no inferno, andou com a Bíblia na mão o tempo todo, pensou que era crente, você saberá a quem você estava adorando de fato. É aqui, irmãos, que a apostasia mora. Mas em meio a tudo isso, Deus vai mostrar ao profeta Ezequiel que existe ali dentro daquele povo, idólatra, pagão, que misturou o culto de Deus com o culto a Baal, que misturou o culto de Deus com os cultos que em nada têm a ver com Deus. Deus vai mostrar a Ezequiel que, embora o juízo de Deus fosse violento contra os falsos adoradores dentro da sua casa, ainda assim existiam ali um remanescente que Deus poupou, como está no versículo 8. Mas deixarei um resto, pois alguns escaparão da espada, quando fordes espalhado pelas terras e nações. Veja, Deus está dizendo, do meio deles eu ainda vou deixar uns restos aqui, porque eu não vou acabar com todos. Eu vou espalhá-lo pelas nações, para dar tempo que eles preguem isso e se convertam. Vai ficar alguns deles aqui ainda. Mas em Ezequiel 9, 4 e 5, Deus vai mostrar, Ezequiel 9, 4 ao 5, diz assim: E lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de toda a abominação que se cometeram no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passei pela cidade após ele, e fere, não poupe os vossos olhos, o vosso olho, nem vos compadeçai. Matai jovens, velhos, meninos, virgens, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que estiver um sinal, não vos acheguei. Começai pelo santuário. E começaram pelos homens mais velhos, que estavam diante da casa. A ordem de Deus foi: calma. Quando Ezequiel tem a visão da destruição de Jerusalém, vem ali uma resposta de Deus. E diz, calma, porque vai passar um na frente. Um homem com um tintureiro, com um pincel na mão. E ele vai marcar a testa daqueles que ainda choram e gemem no meu altar. Ainda tem um pouco, um remanescente. Oh, meus amados irmãos, eu quero acreditar que você faça parte disso. Porque ainda existe um remanescente fiel. Ainda existe 7.000 joelhos e 7.000 bocas que não se dobraram a Baal. Ainda existe 7.000 joelhos que não se curvaram diante de Baal. Ainda existe 7.000 bocas que não beijaram Baal. Aqui nos dias do profeta Ezequiel existia um remanescente, pouco, mas existia. Ao ponto de Deus dizer, deixe-me passar na frente e marcar na testa aqueles que gemem por causa dessa abominação, porque tem gente gemendo. Tem gente que não está conformado, tem gente que está dizendo isso não era para estar assim. Tem gente que está dizendo não era para ser assim. A injustiça está tomando conta. A impiedade está entrando com uma enxurrada na chuva. A impiedade entrou aqui dentro e não quer mais sair. Tem gente dentro dizendo que não aguenta mais.
Deus diz a Ezequiel, ao homem, ao justiceiro, ao anjo justiceiro que iria passar dentro da cidade. Aqueles exércitos que estavam aparelhados, diz, venham atrás de mim. Aos que não tiverem marca, aos que não forem marcados como remanescente, vocês destroem todos eles. Não poupe nenhum deles. Nem virgem, nem jovem, nem velho. Não poupe ninguém. Meus amados irmãos, Deus estava mostrando a Ezequiel o porquê daquilo tudo. Mas Deus estava mostrando a Ezequiel que ainda existia poucos homens, poucas mulheres de Deus que não se dobraram à impiedade, que não estão dispostos a negociar a verdade, que estão dispostos a morrer por ela. No meio dessa impiedade toda, dessa Babilônia toda que aí está, chamada Igreja Evangélica do Brasil, no meio dessa Gomer, no meio dessa prostituta que aí está e tomou o lugar na noiva do Senhor, a verdadeira noiva do Senhor, a camponesa, está dentro dela gemendo, chorando. E o Senhor vai passar diante dela e vai marcá-la com o seu selo, vai arrancá-la de dentro dessa Babilônia. E ai, Babilônia, você nem sabe o que espera por você. A frase que aparece aqui é: e saberão que eu sou o Senhor. No versículo 8, capítulo 8, versículo 10. Saberão que eu sou o Senhor. Isto é um indicativo claro que este tema é um dos temas mais importantes do livro de Ezequiel. Vale ressaltar que esta expressão era muito usada nos livros do Pentateuco, pois o termo eu sou o Senhor era como se Deus de Israel estivesse afirmando: o eu sou batalhará contra vocês, Israel. É o eu sou que virá contra vocês, Israel, não é outra pessoa, sou eu. Sou eu. E contra todos os deuses que vocês criaram e colocaram em meu lugar. Veja, este termo também é usado em Deuteronômio 29, versículo 6. Nos tempos do profeta Ezequiel, o povo havia se esquecido de quem era Deus. E assim lhes viraram as costas. Você vai todo domingo na sua igreja, irmãos. A última pessoa que você adora lá é Deus. Pode ter certeza disso. E como eu sei disso? Porque os hinos que você escuta são egocêntricos. A mensagem é sobre você e seu ego. Você não está vendo que mudaram tudo. Você não está vendo que as mensagens olha, lá na tua casa o inimigo não vai entrar. Na tua casa o inimigo não vai te tocar. Olha, Deus está tirando o teu nome de cima e tiro de baixo e colocando em cima. Olha, Deus vai estar usando isso para te provar, mas essa prova vai passar. E aquele negócio todo, nunca a mensagem é sobre seu pecado, sempre é sobre seu triunfo. Eles estão te enganando. Eles estão destruindo com uma espiritualidade que você nem tem. De contrapartida, do lado de cá, veja bem isso, eu vou continuar aqui lendo para a gente poder dissecar isso mais um pouco. Mesmo Javé lhes resgatando da terra do Egito com mão forte, e logo após, o próprio Deus havia estabelecido aliança com o seu povo. Não havia motivos para o povo estabelecer alianças espúrias com os deuses pagãos dos outros povos. Vale ressaltar que o templo ainda estava ali, mas o que tínhamos era uma adoração institucionalizada, pois cada pessoa poderia adorar do seu modo, cada pessoa adorava do seu jeito. Não havia mais parâmetros bíblicos para adoração. Não havia mais parâmetros bíblicos para instituir o que podia e o que não podia na adoração.
Era cada um por si, adore do seu jeito, adore do seu jeitão. Deus está interessado é que você adore, não importa como. Vocês já ouviram esse ditado? Na sua igreja você ouve isso todo domingo, sim ou não? É porque lá não tem estabelecimento bíblico de um culto. Você poderia adorar a Deus e deitar-se com uma mulher alheia logo depois do culto. O povo poderia adorar a Deus e adorar seus próprios balaíns mais tarde. Entenda, não é que a adoração a Deus tinha cessado, tinha sido proibida, não era isso. É que a adoração a Deus foi apenas corrompida. Lembra-se do que eu falei lá nos primeiros vídeos dessa série aqui de apostasia sobre Balaão, o que é que ele fez? Balaão entendeu que se ele corrompesse o povo de Deus e corrompesse a adoração, corrompesse a moral do povo, Deus saía do meio ou Deus matava o povo, então ia destruir o povo do mesmo jeito. Porque o que fazia o povo ser forte não era o povo que era mais numeroso, porque Israel não é. O que fazia o povo ser mais forte era o Deus de Israel, e não o Israel. O que faz a igreja ser forte, irmão, não é o tamanho dela, é o Deus dela. Adoramos a Deus do nosso modo. O que é que tem? Colocamos práticas pagãs, xamanismo dentro do culto. O que tem de mais? Colocarmos um pouco de adivinhação, um pouco de hipnose nos cultos. O que tem de mais ir para o culto desnuda? O que tem de mais orar por fotos, orar por roupas, orar por copo d'água? O que é que tem de mais nisso? Isso é só necromancia. Mas se nós trouxermos para dentro da igreja, dá também. Isso é só algo que no Antigo Testamento era abominável. Lá no livro de Deuteronômio, depois, número, para você ver. Eu vi, irmãos, esses dias, me mandaram aí um vídeo de um pastor, que ele dizia que estava recebendo mensagens de um pai de uma moça, ou era de um filho, acho que era de um filho, ele estava recebendo mensagem dizendo: mãe, eu vim aqui te dar um abraço. Ou seja, ele estava dizendo que o filho da mulher que tinha morrido estava falando com ele e dizendo à mãe que perdoava. Outro dia ele disse que recebeu um pai falando no ouvido dele para falar com a filha, ou foi com a esposa, algo desse tipo, nesse sentido. Ou seja, o nome disso é kardecismo. Mas por que as igrejas desses homens estão cheias? Por que as igrejas desse pessoal, desse pessoal envolvido em xamanismo, gospel, envolvido nesse tipo de coisa, por que a igreja deles estão cheia? Uma moça um dia falou lá no Instagram nosso, falou assim, eu tenho um videozinho curto meu lá falando sobre yoga, e ela falou assim: olha, eu fiz aqui um yoga cristão e está dando muito certo aqui. Meu Deus! Yoga, para ser yoga, tem que ser xamânico. Yoga não é posicionamentos para se articular o corpo. Yoga é adoração profunda para transcender a alma do corpo. Você entende a gravidade do que estamos falando? E essas pessoas dizem assim, colocam no Instagram delas assim, fazem esse tipo de aberração e colocam lá: cristã, protestante, salva pela graça, 5 solas. Gente, o que tem de calvinista aí dizendo que crê nos 5 solas, se eles soubessem o que é os 5 solas, eles deixariam de ser reformados em 2 minutos, porque não suportaria essa ideia. Mas sabe por que você, filho de Satanás, está dizendo que crê nos 5 solas? Porque você não crê em nenhum. Porque aquilo é um preço gigantesco a se pagar. Somente a escritura já dá para ver que uma pessoa que me diz que faz um yoga gospel, que coloca roda de capoeira que dentro da igreja, que faz carnaval gospel, já dá para saber que uma pessoa dessa não entendeu ou está profanando os 5 sola. Mas o que é pior, irmãos, quando não se adoram os 5 solas e não se adoram
os instrumentos que os 5 solas dizem que deveriam reger nossa vida. Veja, não está no meu script aqui, mas eu vou colocar depois. Hoje nós temos uma adoração aos 5 solas, se não tomarmos cuidado. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Vocês têm que estudar essa coisa aí direito. Porque hoje nós estamos adorando sola Escritura, solos Christus, sola Fide. E aí segue os 5 solas lá para você adorar. Os 5 solas são 5 pontos, irmãos. São 5 pontos. Muito bem colocados para que a glória seja somente a Escritura rege, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus glória. Mas nós estamos fazendo um 5 solas à moda ídolo. Porque estamos tentando dizer que é só isso quando não vivemos a estrutura disso. Se é somente a escritura, ô bonzão, diz aí você, reformadão, quantas vezes você leu a Bíblia toda? Aí tá aí na internet pagando de bobo, debatendo teologia sem ter lido. Debatendo Calvino sem ler Calvino. Debatendo Armínio sem ler Armínio. Uma coisa louca e estúpida que eu nunca vi. Eu debato isso, porque eu leio. Eu não vou em debates mais debater, pastor Daniel está debatendo com um arminiano, pastor Daniel está debatendo com desigrejados. Eu vou perder tempo com isso, gente? A igreja afundada nesta profanação do que nós estamos falando aqui, você acha que eu vou perder tempo com essa bobagem? Não vejo nada demais, o povo diz. Tem pessoas que dizem que tem um expresso para um inferno toda semana. Toda semana tem gente que está indo no inferno visitar o capeta e volta. E tem gente que dá view a esse povo, tem gente que dá crédito a isso. Fui no inferno, vi Neymar. Fui no inferno, vi isso. Fui no inferno. Neymar nem morreu, coitado. Está aí vivo, as turmas já estão vendo ele no inferno. Fui no inferno, vi o fulano. Fui no inferno, vi o cicrano. Deve de ter muita intimidade com um cão esse povo, né não? Para estar indo no inferno todo. O que é que eu quero saber, gente, de quem está no inferno? Gadernal mandou lembrança. Nem sei se existe mais Gadernal, né não? Um remédio bem velho esse. Fizemos dos cultos uma boate. Fizemos do evangelismo um bloco de carnaval. Os cultos de hoje são uma profanação. Eles não são cultos para Deus, são apenas reuniões que vão falar dos anseios de um povo idólatra. Eles não são mais uma exposição bíblica, são apenas mensagens para o ego dos bodes. Mas é glória de Deus. Mas glória a Deus. Ele ainda guardou um remanescente no meio disso tudo. Glória a Deus, ainda existe um remanescente que não se curvou no meio disso tudo. Glória ao Senhor, irmãos, ainda existe um remanescente fiel que não parou. Que não parou de buscar a Deus. Que não parou de orar. Que não parou de jejuar. Que sabe que é só uma questão de tempo para que Deus venha contra tudo isso. Que sabe que Deus irá destruir, que Deus irá separar os bodes do cordeiro. Em Ezequiel 7, do 1 ao 27, nós encontramos o devastador dia da ira de Deus. Deus anuncia a destruição sobre os apóstatas.
Deus anuncia a destruição sobre os apóstolos. O Senhor anunciou ao povo. Ezequiel 7 agora. O Senhor anunciou ao povo que o fim tinha chegado e que o seu juízo era iminente. Ezequiel 7, do 1 ao 3. Que ele disse: o fim vem, Ezequiel. Anuncia isso. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. O fim está vindo. Irmãos, eu fico vendo as pessoas às vezes dizendo: ah, Jesus está voltando, que bom. Você já reparou a tua vida, rapaz, para tu dizer isso? Você já olhou direitinho quem é que você serve mesmo para você estar dizendo que quer se encontrar com o Senhor? Você já parou para isso? É como as pessoas dizem assim, aqui no comentário daqui do YouTube tem muito disso, no Instagram tem um pouco mais dizendo assim: quem é o Senhor para julgar? Você é o santão, só quer ser o santo, sua igreja que é a certa, as outras é errada. Ou seja, quem me julga é Deus. Você deveria pesar muito bem esta palavra na sua cabeça para dizer que quem me julga é Deus. Você deveria ter muito medo disso, porque eu morro de medo dessa frase. Claro, irmão, que quem me julga é Deus. E olha quem eu sou. Olha quem você é, rapaz, para estar dizendo uma frase dessa. Ele castigaria com a sua medida justa e exata, sem nenhuma misericórdia, aquele sacrilégio que estava sendo feito. Veja, Ezequiel 7:3b. Ezequiel 7:3, 4, e depois o versículo 8 ao versículo 9. Veja o que é que está dizendo. Não te pouparei, versículo 4, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações no meio de ti. Então sabereis que eu sou o Senhor. Sabe os caminhos que você está andando? Falsos adoradores, o que Ezequiel está dizendo no tempo dele. Eu vou colocar você para andar no caminho deles de fato. Você vai entender que andar nesses caminhos é uma rota de colisão comigo. Você vai entender que andar nesse caminho é como se chocar uma carroça com um trem de carga. Qual é a chance que você tem disso? Você vai entender que diante disso é um transatlântico indo colidindo com uma barcaça, com um barco a remo, com uma canoa. Qual a chance que você vai ter disso? O Senhor Deus fez uma metáfora para indicar ao povo que a injustiça do povo e o seu orgulho estava prestes a florescer na calamidade como uma planta. Versículo 10 e o versículo 11 de Ezequiel 7. Olhe bem. Eis o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da tua multidão, nem dos seus bens, não haverá lamentação sobre eles. O Senhor está dizendo: a vara que se ergueu, a vara floresceu, a sua impiedade, como a justiça minha vem sobre você, como fruto da sua impiedade. Sabe essa vara florescendo? É a justiça que eu vou exercer sobre vocês. E sabe de que ela é fruto? Da impiedade de vocês. Irmãos, a impiedade que a igreja está vivendo hoje só vai gerar uma coisa: somente a ira de Deus. Ei, quem vai perseguir esta igreja brasileira não é nenhum partido comunista, nenhum partido disso ou daquilo outro. Deus vai usar meios, escute-me o que eu estou lhe dizendo. Deus irá usar meios, eu não sei quais, mas Deus irá usá-los para promover a maior perseguição contra esta
rameira que se estabeleceu como igreja no Brasil. Marque o que eu estou lhe dizendo isso aqui. Deus não deixará impune o sacrilégio, a pouca vergonha, o que esses pastores estão fazendo com o povo de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, com o nome de Cristo. Isto não ficará impune. Veja, as suas atividades comerciais, como comprar e vender terras, seriam suspensas. Veja o versículo 12 e 13. Embora os seus vigias tocassem as trombetas, anunciando que haveria uma batalha, eles não teriam como se defender. Por quê? Embora, irmãos, eles fazendo ruídos agora em internet, quando vier essa perseguição e tudo isso, não haverá como se defender. Sabe por que não haverá como se defender? Porque não é nada mais, nada menos. É Deus que vai se levantar contra esta Babilônia que aqui está. É Deus quem vai se levantar. Não será uma obra do diabo, não. Será uma obra de Deus. Os que estiverem fora da cidade, Ezequiel diz, seriam mortos, e os de dentro da cidade seriam feridos com doenças. Os sobreviventes, alguns deles, fugiriam para os montes. Versículo 16. Como pombos fugiriam, chorando, clamando, planteando. O medo faria com que as pessoas ficassem paralisadas e a única coisa que conseguiriam fazer era chorar e vestir-se de pano de saco, como está no versículo 17 e 18. No dia da ira do Senhor, Ezequiel está vendo isso tudo. E Deus está dizendo a ele, vê, Ezequiel, viu por que é que eu tenho que fazer isso? Eu vou purificá-los com fogo. No dia da ira do Senhor, as joias que eles usaram para fundir seus ídolos, de nada vale. Versículo 19 e 20. Eles olhariam para as suas riquezas que tanto se prostituíram espiritualmente para ter. E perceberão que elas têm o mesmo valor que panos de menstruação. A expressão exata do termo nidahá, do hebraico, traduzida na NVI como coisa imunda. Eles vão olhar para as suas riquezas e ver que aquilo vale tanto como um absorvente. Não tem valor nenhum depois de usado. Qual o valor que isso tem? Presta para quê? Deus está dizendo, sabe, vocês se venderam, se prostituíram para ter riquezas. Vocês vão olhar para a riqueza de vocês e vão entender que elas não valem nada. Nunca tivemos uma igreja tão cheia de riqueza como essa de hoje, irmãos. Mas nunca tivemos uma igreja tão pobre como as de hoje. Espiritualmente. Estamos como aquele povo, lembra? Daquele povo da igreja de Laodiceia. Dizes, rico estou, e estou abastado. De nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, pobre, cego e nu. Laodiceia, nesse livro das 7 igrejas, eu nomeio ela como isso aqui. Laodiceia, uma meretriz disfarçada de noivo. Uma igreja morna. É o que nós temos hoje aqui. Sobre mornidão espiritual, Leonard Ravenhill diz: como negligentes, descompromissados, concupiscentes e indolentes, como os crentes da igreja de Laodiceia, estamos desafiando Deus a vomitar-nos da sua boca. Que Deus tenha piedade de nós, ou nos destrua. Será que conseguiremos um Moisés para se colocar na brecha, caso Deus resolva eliminar esta geração pecadora? O nome do livro é Sedentos por Avivamento. Aí eu falo, a indiferença ao pecado é algo que deixa Deus irado,
pois o pecado é levado tão a sério nas Escrituras que Jesus precisou morrer por causa do pecado. Não se engane. Não foram os judeus que mataram Jesus. Foi o nosso pecado que o matou. A igreja tinha perdido seu fervor, tinha perdido seus valores, sua pujança, sua visão, suas vestimentas espirituais. Ela estava totalmente destruída no mundo espiritual. O problema da igreja não era moral, não era de ensinamento falso, não tinha malfeitores, não tinham nenhuma perseguição, mas também não tinham nenhum fervor espiritual, pois a vida deles era morna, era indefinida. Não saíam de cima do muro, eles se acomodaram com o que estava proposto. Aqui, o Senhor lamenta o fato de Laodiceia ser morna. Só um trechinho desse livro aqui para você. O povo estava ali, parado. O povo estava coabitando com toda profanação e corrupção. E agora Deus os entregaria nas mãos de pessoas violentas e corruptas. Confiaram em suas riquezas. Se prostituíram para tê-las. É isso que o texto está dizendo. Se prostituíram tanto para ter riquezas. Se prostituíram tanto para serem ricos. E agora o Senhor vem e diz, já que você prostituiu tanto Israel para ser rico, do que serviu a sua riqueza? Eles usaram a violência contra os necessitados, extorquiram viúvas, tiraram o pão da boca do órfão, enriqueceram e criaram impérios financeiros em nome de sua religiosidade falsa. Agora o Senhor lhe daria a mesma paga. Versículo 23 e 24 de Ezequiel 7. Como vocês, cães, tiraram da boca do órfão o pão, tiraram a paga da viúva, negociaram todos os preceitos que não eram para negociar. Vocês vão entender bem o que é ficar com fome. Vocês vão entender bem o que é ficar na miséria. À medida que o juízo estivesse se aproximando, o povo tomaria medidas que nada adiantaria, como está no versículo 25. Para a gente ir terminando, o sacerdócio não orientava mais o povo na palavra de Deus, pois esses estavam totalmente afundados em suas idolatrias. E ao invés de liderarem o povo rumo a um avivamento, eles lideravam o povo rumo à idolatria e à perversão moral e posteriormente espiritual. E por isto, o Senhor estava mostrando ao profeta Ezequiel que ele e a sua glória estavam deixando Jerusalém. Mas o Senhor estava prestes a mostrar ao profeta algo pior ainda que estava acontecendo. Deus vai levar o profeta Ezequiel para dentro do templo agora. Lembra-se agora do capítulo 8 que começamos a estudar? Isso aqui foi uma volta para você entender a completude da coisa toda, do que é que estava acontecendo aqui. Mas Deus agora vai levar Ezequiel. E vai dizer a Ezequiel, tem uma coisa a mais acontecendo que eu quero te mostrar. Vamos comigo. Meus amados irmãos, próximo vídeo de terça-feira nós vamos voltar aqui para falarmos sobre isso. Deus mostra as piores abominações ao profeta Ezequiel. Deus vai levar Ezequiel para dentro do templo agora. Vai mandar ele cavar um buraco. Vai mostrar a ele na porta do templo as mulheres adorando Tamos. As mulheres que eram para estar ali fazendo outra coisa no templo, elas estavam adorando os deuses pagãos. A profanação estava tomada de conta. No outro vídeo nós vamos falar sobre isso. Meus amados irmãos, que Deus abençoe você, você que puder. Volta aí no vídeo, se já esqueceu dos nossos livros, adquire, irmão, nossos livros de forma separada, você pode comprar 1, 2, 3, o que você quiser, tá? Mas nos ajude, ele chega aí na sua casa muito direitinho, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom? Meus amados irmãos,
nos ajude em nome de Jesus, precisamos muito da sua ajuda. Tá? Nosso canal não é monetizado, lutamos para ser, mas o YouTube não monetizou nenhum dos nossos canais, então eu preciso muito da sua ajuda aqui. Nós não temos nenhuma questão de coisa que é comunidade paga, nada disso, tá bom? Nós pregamos o evangelho, somente isso. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.